nosso assunto que a gente curte, que a gente gosta. Nós vamos falar hoje sobre ETs. Mas hoje nós vamos falar mesmo sobre ETs. Porque comigo está aqui o Dr. Sérgio Campos, jornalista, terapeuta, ufólogo há mais de 35 anos, psicanalista. Enfim, ele sabe muito. Faz tratamento até em pessoas que foram abduzidas por ETs. Estou aqui também com o Ione Campos, que também é tudo de bom. Coach, pesquisadora, metafísica quântica, também ufóloga, cirurgiã dentista. Olha o que ela é. Ela faz até botox agora. Então, se vocês querem saber, até sobre isso nós vamos falar. E a minha querida Ângela de Pascoal, essa ufóloga querida que está sempre bem com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Obrigado. Boa tarde. Doutor, qual a aparência dos ETs? Olha, quando a gente fala de ETs, a gente tem que entender também o seguinte: não são seres que vêm de um local só. Então, tem ETs de todas as formas. Existe mais ou menos uma estimativa de quantos lugares eles poderiam ir? Olha, se eu pegar uma fonte, que, por exemplo, a Cabala, que eu também sou estudioso da Cabala, pela Cabala existem 18 mil planetas com vida inteligente. Nossa, hein? Olha só. Bastante, não? Para o universo não é nada. A gente acha que é Sim. pouco, né, Angela? A gente não sabe nada. Nada, E isso só na nossa galáxia. Só, e tem muitas galáxias. Sim, então imagina. E como, bom, a ufologia classifica dessa forma, então? Então, a ufologia, assim, primeiro, ela tem uma classificação que vai de alfa a sigma. Como que a ufologia classifica? Tem uma classificação que é por tamanhos. Então, os alfas seriam o quê? Os pequenos, os greys, né, aqueles cinzas. Nós temos então, fotos aí. Tem foto aí? Temos fotos São aí, Camila. pequenos. Então, só que tem dois tipos de greys. Tem os greys pequenos, que é assim, de 1,20 m a média. Então, esses são considerados alfas na ufologia. Agora, tem os betas, Esses que são cinzas. são cinzas, E a pequenos. aparência deles? Então, não, corpo esguio, pequenininho, os braços são mais compridos e a cabeça grande. Não tem, em geral, o nariz, são só 2 orifícios. E são aqueles que... Então, sim, e são os que mais aparecem. Nós temos fotos de todos eles. Eu fiz uma coletânea. Aí, Camila, pra gente mostrar. A Camila está baixando as fotos aí, Lu, mas nós vamos mostrar um por um. O doutor Sérgio vai falar um por um aí. O viu? grey é aquele... Faz 3 vezes já e a gente quer a foto. Que é a Os foto. greys são aqueles mais comuns que aparecem. Mesmo na mídia, quando eles usam, são aqueles cabeçudos baixinhos. É meio que nem do filme. Isso. Todo mundo se apaixona? Não, mais ou menos. O do ET, ele é baseado no Hebe. Hebe foi um ser que ficou na Área 51 e o Spielberg se baseou nele. Não é com aquela aparência do ET. Mas aquela aparência existe? Também existe, é baseado em um ser que, segundo dizem, uma nave caiu e sobreviveu esse Hebe, que seria essa entidade biológica. Entendi. Enquanto baixa as fotos, tá ok? Dá pra ver os bonitinhos aí? Ó, porque as pessoas ficam curiosas em saber como eles são. Sim. Mostra um por um. Esse aí, Sérgio, vai falando. Então, esse... Pra toda a galera do Face que tá nos... É verdade. Esse já seria mais um Zeta, que ele é um grey grandão. Ai, que fofo de tamanho. Pode chegar de 1,80 m até 2 metros. Ele me lembrou... Ele tem um olhar bom, né? Eu gosto deles. Sim, esse daí lembra um pouco, sim. Mas os avatares são felinos, hein? São, Sim. Mas só bonito. né? São os povos. Então, são maravilhosos. Eu já vi eles pessoalmente, eles são maravilhosos. Existem todas as raças, vamos deixar isso claro, né, Sérgio? Sim. Existem positivos e negativos. E essa foto aí, hein? Essa é uma foto de um ser
que tem luminosidade própria, ele é quase um psicossoma. Como que é classificado isso na ufologia? Então, aí na ufologia que eu falei, tem os betas. Os betas seriam os seres humanos, que é de 1,80 m a 2 metros. Depois daí tem alfa, beta, gama. Vem os gamas, daí seriam o quê? Os seres gigantes, que são ETs de até 4 até 7 metros. Sim, são os gigantes mesmo. É o que diz na própria Bíblia dos gigantes que viveram aqui. E várias culturas dizem. Os nórdicos, os vikings falam dos gigantes que viveram aqui. Existem livros indianos antigos que falam dos gigantes. E aqueles de 2 metros, mais ou menos, que são olhos com aparência... Vamos passar as fotos, Camila, para a gente comentando. São os que a gente aqui chama de nórdicos. Esses são os Anunnakis, né? Sim. É esse tipo que pintou lá com o Papa João XXIII? Sim, pelo esse que diz, tipo. isso, né? E com o Adamix também. Com o Adamix também. São esses seres aí. Para um pouquinho, Camila. Fica no loiro. Fica no loiro. Eu quero saber, doutor. Então, por exemplo, São altos, hein? existe um caso clássico. Lembra você, Lúcia, aí. Do Adamix, que ele teve contato e, segundo ele, eram seres de Vênus, eram venusianos. E eles tinham essa aparência que a gente chama dos nórdicos, que seria olhos azuis, cabelo loiro, alto, com a média aí de uns 2 metros. Você poderia ter um deles com a gente não percebe? Sim, Claro. Sim. Já aconteceu isso? Não? Já sofreu alguma coisa? Sim. Me conta, então. Então, existem algumas raças que, na verdade, já vivem com a gente. Porém, tem a mesma aparência, então as pessoas não notam. Mas eles vivem com toda a nossa cultura ou vivem com a cultura deles? Não, com a nossa, né? Digamos assim, inseridos na nossa, se adaptaram à nossa. E esses seres são filhos de quem? Então, em geral, são híbridos. São o quê? Misturas de seres humanos com seres extraterrestres. Então, eles vão manipulando geneticamente até ficar mais com a nossa aparência. Então, passa desapercebido mesmo na população. Um depoimento, né, Angela, de uma pessoa que engravidou É. de um ser... E o reptiliano, que foi na Itália, aquela menina, não é isso? E depois, com 3 meses, o Levou. médico colocou no avião, a gente até viu Isso. esse vídeo, e a criança ficou lá até uma determinada idade. Eles trouxeram a criança para cá de novo, viu a mãe, Isso. até perguntou para a mãe como é que era essa relação de amor, de mãe e filho, que lá não era muito diferente, né? bem assim. É isso mesmo, doutor? Sim, tanto que existem muitos casos de mulheres que elas chegam a engravidar, mas depois faz um aborto, digamos, espontâneo, entre aspas, e some depois o feto. Na verdade, é o quê? Ela foi fecundada, eles deixam desenvolver até um certo tempo e depois retiram o feto. Esse até foi o irmãozinho que deixou ver, né? Sim. E aí, e um ser desse, como que vive lá? Então, ele é adaptado. Em geral, como ele é híbrido, então ele já é feito, digamos, o tratamento genético para isso. Porque pela genética, a gente pode determinar tudo que a gente quer, desde, não é só cor de olhos, até o organismo, como funciona, tudo geneticamente a gente pode alterar. Tanto que nós já fazemos isso. Entendi. Mas é bem louco, né? Você pode ser uma híbrida, Lu. Sim. Você pode ser uma híbrida e não saber. Ah, mas eu não sou, eu adoraria ser, né? Eu queria ser. Mas Eu muitos que, queria muitos que são não sabem, né? Tanto que, por exemplo, Essa criança, por exemplo, ela comentou com a mãe aqui que estava aprendendo a pilotar com o pai. sim. É isso? Em geral, o quê? Lá ela se desenvolve no planeta com os instrumentos, equipamento, tecnologia deles. Em geral, por exemplo, pilotar. A maioria deles é tudo por o quê? Pelo pensamento. Energia pensamento. Tanto que nós já temos também essa tecnologia de movimentar objetos pelo pensamento. Desde você dirigir um avião, tudo pelo pensamento. Então, doutor, mas assim, lá, o que me um pouco, lá não existe sentimento? Então, existem raças de todo quanto é jeito. Será que existe raça que tem sentimento? Porque Tem. todos os depoimentos que a gente ouve, não tem.
Sim, existem raças que têm sentimento e outras que não. Tanto que, principalmente, os que já estão na quinta dimensão ou mais, na quinta dimensão você está numa outra vibração. E é uma vibração onde você já não tem mais culpa, pecado e toda essa noção, o próprio ego, o julgamento. Então você já está numa vibração de amor. E então é sentimento puro. Não é emotividade, né, Sérgio? Sim, não é emotividade. Não é emotividade, é diferente. É uma coisa que eu fico curiosa, sabe? Que eu quero que o doutor me responda. Assim, aqui a gente sabe como é feito para que venha um ser ao mundo, né? Através do amor, do sexo e tal. E lá, como que é? Então, tem de tudo, mas muitos são clonados e alguns são em outros processos, assim como nós fazemos já. Nós estamos caminhando para isso. E alguns têm, digamos, pelas vias normais, com a penetração normal, tudo, e outros transa, literalmente. E outros não, já estão em outro nível. Não é nem que você conceber uma criatura pelos, digamos, as vias normais é ruim ou é involuído, é animal. Mas para alguns seres eles já estão em outro estágio. Então aquele lance de eu pegar na mão e ficar parado. Também tem. Assim, Sim. Também tem. Sim. Rola. Sim. Rola sim. Sim. São morfopensinos, eles materializam uma figura de um ser na troca de energias. Tanto que mesmo nós, que isso não é divulgado, mas, por exemplo, numa relação sexual, e quando concebe um ser, não é só a questão da troca do esperma, mas troca também a energia. E na hora que se concebe mesmo, vai a energia, e às vezes pega mais a energia do pai ou a energia da mãe. Viu, Lu? Mas tem um ser aí que eu acho que o Sérgio vai falar bastante, que é o próximo que vai aparecer, que são os reptilianos. Que eles transam mesmo, inclusive modelos famosérrimas nos Estados Unidos dão depoimento que eles aparecem e transam e dizem que são melhores que humanos. Por que será, hein? Não Vocês sei. estão sabendo? Não sei, mas essa modelo deu depoimento. Você pode colocar a próxima figura para mostrar para a Lu? Aí os reptilianos aí. Esse, aliás, o Sérgio deve conhecer muito bem, né, Sérgio? Então, Como é bonitinho, viu, Angela? Diz que a modelo diz que ele é bom na coisa, né, Lu? tanto que existem pessoas, Cris, que têm relação com reptilianos e elas preferem o orgasmo, o prazer que elas sentem, elas falam que não dá nem para comparar do que com o humano. Então, sim. Então, literalmente entra em delírios. Então, primeiro, tem algumas que elas até se arrumam, se preparam, quando sabe que eles vão visitá-las, e elas se acostumam, nem quer mais saber de homem. Só quer os reptilianos. Sim. E, aliás, esse ser ele é muito conhecido por esse casal, porque eles fazem um trabalho de desobsessão, porque esses caras, quando eles gostam de uma pessoa, eles são que nem vampiros, eles sugam tudo da pessoa, Sim. entendeu? E aí o doutor faz um trabalho. O senhor já fez tratamento em alguém que fosse... Sim, várias mulheres já. Então, primeiro, Isso, né? isso as que não querem, isso as que não querem mais. Mas muitas ficam, às vezes, a vida toda. Aí, de repente, elas não querem mais por quê? Elas falam. Então, primeiro, quando elas entram também na menopausa, já não interessa mais para eles. Porque não é só o transar, eles fazem também experiências e também eles fazem também o quê? Experiências híbridas, para gerar também seres híbridos. E eles sugam também energia, sugam vitalidade dessas mulheres. Então, Amor nem pensar. não. Agora, o que ocorre é o seguinte, essa relação ela é meio nociva, porque essas mulheres, em geral, até os 40 anos que elas passam por isso, depois elas são literalmente abandonadas. Sacanagem. Então, Mas eles são utilitaristas, né? Seres evoluídos. Exatamente. Não são tão Então, evoluídos, são mais ou menos igual nós. Né? Eles são evoluídos, por exemplo, tecnologicamente, mas em questão de ética, nem sempre. Agora, uma coisa também que a gente não pode confundir. Existem muitas raças reptilianas. Então, existe desde os reptilianos, que a gente chama de negativos, aos positivos. Infelizmente, aqui nesse planeta, a maioria dos contatos que nós temos com reptilianos
são com reptilianos negativos. E eles fazem isso. Você que está interessado em fazer alguma pergunta, demaistv.com.br, tá? Eles vão responder. Ô Lu, antes de você fazer a pergunta, deixa eu só falar uma coisa que ele estava falando que é interessante. Eu tinha uma amiga minha que ela era realmente, ela tinha relação com um ser reptiliano e ela não queria nem sair de casa. Ela era bem dark, ela só queria ficar. Até que um dia ela percebeu que ela estava ficando doente. Ela parecia um vampiro, sabe? Sim. E eu achei que fosse bobagem isso, e um dia eu falei assim, eu queria dormir na sua casa para ver se isso é verdade mesmo. E eu não vi o ser, mas eu vi ele subindo na cama, senti ele subindo na cama. E a hora que ele percebeu a minha presença ali, ele foi embora. Mas ele subiu em cima da cama. Eu posso dar esse testemunho porque... Ou seja, em cima dela. Então, eu senti a hora, porque eu achei que ela estava pirando. E ele subiu, mas ele percebeu a minha energia ali e ele foi embora. Nossa, mas é uma situação... Às vezes eu fiquei você sente a energia densa da Então, situação. quando a gente fala isso, parece assim que é fantasia até da mulher, mas realmente não é. Tanto que tem alguns casos de mulheres casadas, do próprio marido ver, testemunhar e sentir a presença mesmo. Em geral, eles adormecem. Os maridos, isso quando é casado. A maioria, são mulheres com problemas no casamento, problemas de relacionamento, e são pessoas muito carentes, que justamente é o tipo de pessoa que procura isso e está suscetível a isso. Entra na frequência deles, né? Entra na frequência deles. Sérgio Campos, eu quero saber o seguinte agora. Nessas suas clientes, que você faz tratamento, né, que são abduzidas, alguma estava grávida? Então, não. Responda agora. Responda depois do break. Eu quero saber tudo. Já a gente volta, tá? demaistv.com.br. Você do Face fica ali, tá? Até já. Peraí, não vai embora. Respondendo a pergunta, então, alguma paciente já apareceu grávida? Então, grávida não. Agora, o que apareceu, por exemplo, eu tenho uma paciente, ela mora no exterior, ela é da França, e ela nem tinha menstruação. Por quê? Ela saía de uma gravidez, ela já entrava em outra. Então, e direto isso. Ela perdeu as contas, mas no mínimo ela sofreu esse assédio reptiliano por menos mais de 10 anos. Então uns 10, né? Uns 10 no mínimo. Ia tudo Sim, pra lá. sim, tudo para lá. Mas teve notícia? Não, nunca teve. Ela chegou só uma vez, mostraram para ela uma criança que parecia híbrida, porque ela viu que não era um humano, mas tinha traços um pouco diferentes, formato do rosto, separação dos olhos. Então ela sentiu e mostraram para ela, dizendo que era um dos filhos dela. E o híbrido, ele tem tendências? Ele pode ter tendências para ficar do jeito de lá ou do jeito daqui? Tem de todas as maneiras, porque geneticamente a gente pode alterar tudo. Tanto que, por exemplo, mesmo nos nossos estudos genéticos, já tem um estudo até para Alzheimer, que você, alterando no nosso DNA, você já deixa a pessoa sem uma doença ou não. Então, geneticamente, a gente já está partindo para isso. Você pode alterar tudo, desde a aparência física, o que vai ter, desde dons, arrumar até questão de doenças. Tanto que nós mesmos já estamos indo para pesquisas. Segundo o Google, daqui a um tempo nós vamos viver 500 anos.
que o Google tem investido, a empresa Google. Quando eu falo Google, não é o Google simplesmente lá que você pesquisa. A empresa Google, que investe nisso, já anunciou que futuramente o homem, primeiro a ideia é viver normalmente até 120 a 150 anos, e depois 500. Já. E como que seria? É renovando tecidos, renovando o corpo humano, inclusive tendo chips comandando cada órgão. E só que eles vão além. Eles falam que já estão pensando, inclusive, na imortalidade. De você não morrer mais, você só morrer por acidente. Não mais por envelhecimento, desgaste ou doença. Só por acidente. Que maravilha. Não, a gente pega na próxima encarnação. A gente vai voltar e vamos estar no mesmo grupo. O Sérgio falou em chips, eu quero perguntar para ele o seguinte: o que são os implantes e chips? E como é que a gente sabe se tem implante ou se não tem, ou se tem chip ou se não tem? Olha, Lucimara, os implantes e os chips são aportes, né? São dispositivos que entram na nossa constituição vibracional, nos nossos corpos sutis, e eles atrapalham às vezes as nossas ligações etéricas, às vezes com o nosso eu mesmo, o nosso eu divino, e com algumas outras dimensões importantes, onde nós podemos aprender muito mais sobre todo o universo. E também atrapalham nossas ações aqui na Terra, atrapalham o nosso conhecimento, o nosso potencial de aprendizado, atrapalham o nosso potencial de vida. E criam obstáculos. De que forma, Leonir? Olha, existem implantes, inclusive, existe um detalhe que muitas pessoas falam nos implantes negativos. E existem implantes positivos também, viu? Isso também seria muito interessante conversarmos sobre, porque existem implantes que nós precisamos ter, implantes positivos que nos trazem benefícios. Mas como a pergunta é sobre os implantes negativos, na verdade eles usam como controle. Inclusive, nessas mulheres que nós atendemos, existem algumas que têm os implantes sob forma de controle de algumas raças que aproveitam da nossa energia. Eles criam obstáculos energéticos na nossa vida. Entendi. Deixa eu aproveitar, vamos passar. Uma fotinha. Tem umas fotos dos ETs aí, olha aí. Que diferente. Isso aí qual é, Sérgio? Então, esse daí é o que a gente chama da família dos répteis. Esse daí está mais para o quê? É um grey. Só que os greys têm desde os pequenininhos até os altos. Ele tem furinho, né? Sim. Eles, em geral, não têm nariz, é só orifício, a boca é só um corte. E um detalhe, em geral, Lucimara, esse tipo de ser, ele não tem mais a parte digestiva, nem a parte de genitália, é atrofiada. Eles absorvem substâncias de alimento pela pele ou embaixo da língua. Eles não têm mais o sistema digestivo como o nosso. Eles Falam, mas, em geral, a maioria usa telepatia. A linguagem universal é o pensamento, não é? É o pensamento, a maioria. Tem mais alguma foto, Camila? Nossa, isso aí. É um reptiliano. Esse é mais bonitinho, né? O olho. Você está mais para um híbrido, né, César? Sim, mais para um híbrido. Híbrido é a mistura. Então. Doutor, se a gente vê um desses na frente, a gente fica com ele? Ah, certeza, hein? Com certeza, a maioria das pessoas ficaria. Então, esse é um insectoide. Então, nós temos desde o que são com mistura de animais e outros que são mistura de insetos. Os insectoides mais conhecidos são aqueles com aparência de louva-a-Deus. Ele tem o queijo, doutor? Então, ali seria como uma parte dele que sai assim como uma membrana, uma anteninha, alguma coisa assim. Literalmente de um inseto mesmo. Então, esse parece uma ave. sim, nós temos desde os que são com aves, temos os delfinoides, ou que são também de golfinhos, de peixes, anfíbios. Os Kairans são considerados positivos, viu? Sim. Eles são bem... são protetores do planeta Terra, inclusive, viu, Lu? Doutor, eu vejo um ET assim na minha frente, né? Como que eu vou perceber se ele é bonzinho ou não? E aí, se for bonzinho, a gente fala muito bem, tá? Mas se não, Olha, tem, digamos, uma dica, vai funcionar sempre?
Não. Mas nós falamos de você sentir no seu cardíaco a vibração. Em geral, a gente sente a vibração deles. Uma vibração mais leve, harmoniosa, em equilíbrio. Como que eu vou me sentir? Eu vou te dar um exemplo. Eu já fui repórter policial. E quando eu era repórter policial, cheguei... Sim, eu cheguei a entrevistar pessoas que mataram muitas pessoas. Então, a primeira vez que eu entrevistei um assassino, ele tinha matado 17 pessoas. E quando eu fui entrevistá-lo, a vibração dele era tão pesada que, principalmente se a gente for mais sensível, mais sensitivo, a gente se sente até mal. Então, a vibração do ser, em geral, a gente percebe, a gente sente isso. É o que eu falei, né? No cardíaco. Agora, a gente vai sentir sempre isso? Nem sempre. Às vezes você pode se enganar. Se não sentir isso, sem chance. Sim. Na dúvida, corra. Se adiantar, na dúvida, né? Se adiantar, né? Se adiantar. Na dúvida não ultrapassa. Sim. É porque, tá tudo bem, se a gente vê, então, quem sabe a gente Você emana um pensamento de amor, de bondade a hora que você vê-lo. Se você perceber que não houve receptividade... Porque bom. Você entendeu? Então, O que é a receptividade? Olha, na realidade, se eles quiserem, de fato, eu posso falar pela experiência que eu tive, se eles quiserem realmente dominar você, você está dominado. Sim. Você não tem... o problema é que você não tem poder contra esses seres, se eles quiserem. Mas existe aquele lance de quando você vê um ET, ele te manda uma energia onde você perde todo medo, onde você Então, na verdade, ele te paralisa. Existe sim, Lu, mas assim, o impacto de você ver, seja um loiro desses muito bonitos ou um ser desse pequeno que eu tive a oportunidade de ter contato lá atrás, você vai se chocar, porque é muito diferente de nós. Pode ser bonito, pode ser feio. O que é mistério nos choca logo de cara, né? Sim. Entendi. Bom, eu vou torcer, né, pra gente... Mas entendeu a comparação que eu fiz? Mesma coisa com o ser humano. Você sente quando ele é ruim. Ele tem uma vibração muito pesada. A gente se sente mal. Tem aquela coisa É isso que eu né? dei o exemplo do assassino. A gente se sente mal. E tem pessoas que você está do lado, você pode estar até doente e você se cura de tão leve que a pessoa é. Lu, aqueles seres tipo pássaros, por exemplo, se você vê-los pessoalmente, temos mais fotos. É claro que vai assustar. É um felino. Esse é o felino, Lu. Esse que eu te falei que você tem parentes. Bonito. É lindo, lindo, lindo. Então, quanto aos felinos mesmo, Adoro. a gente não tem nenhum caso que seja assim negativo. Nenhum caso negativo. Eles são protetores do planeta Terra. O filme Avatar foi baseado, inclusive, nesses seres, você sabe disso, Sim. né? São protetores do planeta Terra. E todos os casos de contato, nós temos contato com eles via transcomunicação, são maravilhosos. Olha aí, ó. Lindo, né, Lu? Nossa, achei que E eles são grandes, hein? de bom. Ele é bom. Pegaram de bom. Eles são altos também, viu, Sérgio? Sim. Lá nós pegamos transcomunicações instrumentais deles, lá da Sônia. Eles são do sistema Vega de Lira. E eles pegam a altura deles é do tamanho de uma parede de 4 metros. Sim. São muito Altos, lindos, fortes. lindos, quase 3,5 metros, 4. Nossa, que imenso. Imenso, lindos. São de Lira, de Vega e de Lira. Mas tem já contatos com felinos já das Pleiades e também de outros lugares. É que tem felinos de outros locais, sim. né? Esse tipo de lira, eles aparecem com mais frequência ou não? Eles não aparecem com tanta frequência, Lu, mas assim, por exemplo, no trabalho de transcomunicação, juntamente com o Sônia Rinaldi, nós captamos eles. E eles são muito pacíficos, mas usam uniforme militar. Assim, coisas militares mesmo, porque eles são guardiões dos portais. E eles falam isso em transcomunicação. O que acontece São também, muito Lucimara, bonitos. é que Muito assim, bonitos. felino, a gente chama eles de felinos. Então, Lindos, agora o que lindos. acontece também é o seguinte, semelhante atrai semelhante no universo. E nós, infelizmente, no planeta Terra, nós temos uma vibração baixa. Nós estamos agora indo para
para a quarta e quinta dimensão. Então a gente está se tornando numa vibração sutil. Alguns de nós já estão, inclusive, nessas vibrações. Agora, tem seres que não conseguem chegar até aqui. Eles se sentem mal. Alguns até em contatos, que eu mesmo já tive, arcturianos, por exemplo, eles falam que aqui é uma zona infernal. Mas eles se sentem sentem mal aqui. A vibração é muito pesada. É igual a gente ir a algum local que esteja, por exemplo, contaminado com radiação. Verdade. É mais ou menos isso para eles. Então, seres, por exemplo, mesmo os felinos, tudo eles preferem ter o contato o quê? É um contato astral, telepático, mais sutil. Não é, poucos têm contato aqui com presença física mesmo. Verdade. De nave física, contato físico, são Mas poucos. e holograma, que nem eles fazem na Sônia Sim. também. Mas eles são seres que eles são uma força mutante, os Sekhmets, inclusive, que é uma raça felina, protetora do planeta Terra. Eles são chamados pela Confederação, se houver algum embate reptiliano de fato, porque são os únicos capazes, você sabe disso. Eles são uma força poderosa de proteção. E por que eles não expulsam os reptilianos? Porque o ser humano está muito, exatamente o que o Sérgio falou. Nessa vibração. Está muito nessa vibração. Entendeu? Então os reptilianos estão em casa mesmo. Aliás, porque a casa do planeta Terra é deles mesmo, né? Eles vieram antes de nós, estão aqui primeiro do que a gente. É verdade. Tanto que eles falam que o planeta é deles. Mas os felinos são maravilhosos. O filme Avatar, ele foi baseado totalmente nos guardiões felinos. Tanto que eles zelam pelo planeta Terra, eles têm amor por toda a criação, pela natureza, pelo ser humano. Eles são incapazes de fazer o mal. Mas se eles forem chamados pelo Conselho Superior para expulsar uma civilização alienígena que esteja interferindo, eles vão fazer. Tanto que existe uma história no Mahabharata que fala que foi chamado o povo dos Sekhmets, e que são os Amur, que se chama Amujá. Tanto que Sekhmet, para os egípcios contam dela, é considerada uma deusa egípcia. Da guerra, né? Que ela veio e arrasou todo mundo. É verdade. Então, quando um felino é chamado, já é para fazer limpeza mesmo. Entendi. Eu estou aqui com o Dr. Sérgio Campos, com a Ione, com a Ângela e os ETs. Quer fazer alguma pergunta? demaistv.com.br. Pode perguntar. Aliás, eu quero que o Gustavo veja agora se tem já alguma pergunta para a gente fazer. Esse break, eu queria saber o seguinte, doutor. É uma curiosidade, a Ângela também tem essa curiosidade. Sempre. Eles aparecem em centro espírita? É isso? Peraí, não me fala. Você já vai falar já. A gente vai para um breakzinho rápido e já volta. Fica aí, o papo tá bom, tá gostoso. Programa Lucimara Paris Demais, aqui na demaistv.com.br. Hoje, sobre os ETs, os nossos queridos ETs. A Ângela vai me contar já se é verdade que ela tem contato com felinos, tá? Ela só fala em felinos, um olho meio puxado, quer saber, mas antes o Dr. Sérgio me responde. Rola isso de eles incorporarem em centro espírita? Sim, isso é parte do meu estudo da ação dos reptilianos no Brasil, especificamente, é isso. Isso é uma peculiaridade aqui do Brasil, principalmente em centros espíritas, desde Umbanda ou outras linhas também, que no Brasil tem muitas linhas espíritas. Então, mas em alguns centros espíritas eles aparecem como reptilianos mesmo. E aí alguns chamam de dragões, outros acham até que é um demônio. Sim, as pessoas veem, principalmente os médios. Médium consegue ver mesmo ele estando em outra vibração, mas eles aparecem. Eu tenho um caso, por exemplo, de um rapaz que ele me procurou e ele queria entender também isso, porque no centro espírita dele, que ele frequenta lá no Paraná, aparecia um reptiliano
e falava com ele, inclusive dava conselhos, igual um orientador espiritual. E ele baixava lá no centro e ajudava também as pessoas. E uma vez ele até levou um reptiliano, que seria um rapaz, um garoto, e ele falou que estava trazendo ele aqui para ele aprender também aqui. Mas isso ocorre. Nossa, e viu, Ângela? Então, a verdade é o seguinte, que eu já vi, inclusive comentei com o Sérgio, que nós nos conhecemos há muitos anos, fizemos curso de psicanálise juntos, inclusive. Existem centros que dizem que incorporam pleidianos, seres elevadíssimos, e que não é verdade. São reptilianos que interferem na psique daquelas pessoas, não é verdade isso, Sérgio? Na realidade, não é, eles enganam bastante. Não, tem alguns que têm uma raça reptiliana que é muito gente boa. Inclusive, tem institutos que falam em consciência. O EM, por exemplo, coordena, que é um reptiliano, coordena o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia do Valdo Vieira. E ele é super evoluído, mas existem reptilianos que falam que são uma coisa que não são no centro, não é verdade? Tanto que, por exemplo, mesmo as raças indígenas aqui da América do Sul, eles têm lá o deus que eles chamam de serpente emplumada, o Quetzalcoatl, e tem até desenhos, pinturas, e é um ser reptiliano. E eles falam que ele era bom, que ele ensinava, ele trazia ciência, conhecimento. Então, quer dizer, tem reptilianos bons, mas é o que eu falei, na maioria dos casos, os contatos que a gente tem aqui são de reptilianos, digamos, negativos, que são os reptilianos intraterrenos, que são os que já eram daqui. E tem os dracos, que são os reptilianos alfas, que são da nobreza, são os líderes. Então, tem várias raças reptilianas. Então, a gente não pode colocar, como dizem, num saco só. Todo mundo num saco só, né? É verdade. Sim. Sim. Os de Lira são lindos, né? Eu adoro. Existe um catálogo russo que confere que existem mais de 70 raças de ETs. É isso? Quais as raças que nos visitam? Sim. Como que a gente pode saber se eles são os ruins? Com relação ao catálogo, eu acredito assim, que é o que conseguiram catalogar. Mas existem muito mais raças do que isso. Imagina todas as galáxias, né? As que nós conhecemos e as que não conhecemos. Eu acredito que os que conseguem nos visitar, na verdade, eles vêm sob forma vibracional mesmo, sob forma de holograma, porque a presença, como o Sérgio já havia colocado, a presença física deles, né, aqui no planeta Terra, a nossa vibração não proporciona essa presença física aqui. Então, eles conseguem nos contatar e nos visitar holograficamente, vibracionalmente. Fisicamente, é um pouco mais difícil a visita. Sem dúvida. Para você ter uma ideia... Mais evoluída ainda. É isso que a Ione falou, de vir aqui. Alguns, por exemplo, não suportam nem o fato de a gente comer carne, porque exala um odor que para eles é insuportável. Verdade, os arcturianos falam isso. Quem come carne É verdade. E tem um outro detalhe, nós temos ainda sentimentos rudes, né? Nossa constituição, nossa personalidade. Verdade. Nós sofremos emoções no nosso cotidiano que eles não suportam, seres de uma vibração mais elevada, de uma dimensão... É muito pesado, né, para eles. Já estão, tem alguns seres que já estão livres de raiva, de culpa, de vaidade, de ódio. Então, a nossa presença é muito pesada, a nossa vibração mental e cardíaca ainda é muito pesada para eles. Doutor Sérgio, e qual é o tipo de alimentação deles? Então, é o que eu falei. Por exemplo, os Greys. Os Greys têm o que a gente vê em filme de ficção, ou mesmo no filme Matrix. No filme Matrix, lá em Zion, que são os que saíram do Matrix, eles comem o quê? É como se fossem pastas. E só que naquela pasta tem tudo que o organismo precisa para se alimentar. Não tem mais forma. E os Greys, por exemplo, eles passam uma espécie de uma pasta na pele e absorve pela pele. Outros, até como nós temos pessoas aqui que já vivem de luz, outros se alimentam só de energia.
Outros se alimentam de ectoplasma. Por isso que, por exemplo, tem chips que são colocados no corpo humano para captar ectoplasma. Que ectoplasma é alimento, é energia, serve para tudo. O que eles fazem o dia inteiro? Olha, eles têm uma vida normal também. Só que o que a gente confunde é o seguinte: os que estão em contato aqui, eles estão para essa missão. É igual, por exemplo, um grupo de cientistas nossos que é enviado para um local, planeta aí, né? um local que é quase inabitado, ou uma tribo de índios, por exemplo, que não tem contato com a civilização. Eles estão lá só para isso agora. Eles talvez tenham uma família, um cargo, deve ter, entende? Deve ter algum tipo de... Sim. Agora, as sociedades deles são muito diferentes e cada um está num nível hierárquico. Então, o universo, segundo a nossa ciência, existe há 14 bilhões de anos. Então, quer dizer, deu para evoluir já muitas sociedades. Então, tem sociedades que, por exemplo, as crianças, elas são criadas coletivamente. E tem sociedades que não tem mais essa célula que a gente tem de família. E tem algumas que têm. Então, quer dizer, é muito variada. Nós temos mais uma foto aí, viu, Lu, que eu gostaria que você mostrasse. Sim, então, mas eu queria saber, só um minuto, eu quero saber o seguinte: quais são os ETs que trabalham com o governo? Com o governo de forma oculto. negativa. E por que é negativa? Então, aí temos pelo menos 3 raças. A principal são os reptilianos. Eles são os reptilianos intraterrenos, que são os que já dominaram esse planeta, e depois de uma guerra que teve aqui, e aí eles ficaram o quê? Nas entranhas da Terra, em bases subterrâneas. Esses trabalham com o governo. Temos também alguns zetas e alguns greys que trabalham também com os governos. De forma negativa? Sim, de forma negativa. E que seria como essa forma negativa? Só pra Controlam a sociedade, controlam o planeta. De que forma? Primeiro, não nos revelando a verdade das coisas, de como o mundo funciona. Então, por exemplo, deixar as pessoas doentes, essa corrida econômica de todo mundo endividado. Então, você distrai, é como você criar escravos. Então, as pessoas não pensam, elas só produzem e consomem, quase não têm vida. E isso, então, é uma forma de escravização. Então, as pessoas não reclamam. E quais são as raças que trabalham com os governos a favor? A favor, não temos quase nenhuma, porque os governos são a favor do povo. Errado, então. Sim. Os governos estão... Me diz um governo que é a favor realmente do povo. Eu não conheço. Eu também não conheço. Eles só trabalham para eles. Tanto que eu sempre falo, pensa o seguinte: primeiro, um político, como que ele se torna político? Ele entra na política e ele vai precisar de dinheiro para a eleição, se divulgar e ser eleito. Então, são grupos econômicos que investem no político. Depois que ele é eleito, aí o político entra lá e faz o que ele quer? Não, ele está a mando de quem deu dinheiro para ele, que são os grupos econômicos. Então, o político não trabalha para o povo, ele entra na política para trabalhar para os grupos econômicos. Exatamente, literalmente. Entende? Então, agora, quem está por trás desses grupos econômicos? Aí, então, tem as sociedades secretas. Quem está por trás das sociedades secretas? Aí a gente chega aos reptilianos. Porque nós vimos um depoimento, né, Ângela e Pascoal? Sim, Lucimara Paris. Nós vimos um depoimento de uma ministra da Rússia afirmando que os ETs governam o mundo. Sim. É isso? É isso mesmo. E quem que está por trás dos ETs? Aí a gente vai se aprofundando mais ainda. São os seres que nós, digamos, a gente chama de espirituais, seres astrais. Que aí a gente entra nos magos negros, a gente entra em outro tipo de ser. Entendi. Tudo tem uma hierarquia, né, Sérgio? Tem uma hierarquia. Vamos ver mais uma foto. Eu estou curiosa. Olha que bonito. Nossa. Esse ser, posso comentar, Lu? Deve. Esse ser foi captado em transcomunicação instrumental. Vocês estão vendo que tem uma cadeira ali. Nós jogamos um tecido, não tinha ninguém, absolutamente ninguém, sentado nesta cadeira. O tecido com glitter, porque o glitter ele reflete luz.
e nós começamos a filmar, e apareceu essa figura. Nota-se que ele não é tão alto, que ele é meio baixo, né? E isso foi, inclusive, na minha casa. Nós estávamos fazendo um experimento de transcomunicação instrumental lá. Só para a galera saber, eu também fui na Anja, eu também fiz essa transcomunicação. É muito interessante porque a gente percebe que eles estão em uma outra vibração de onda que os nossos olhos não alcançam. Por quê? Porque nós não enxergamos um padrão de infravermelha e do ultravioleta. Mas a transcomunicação é uma realidade que, inclusive, está sendo defendida aí pelo pessoal pelos físicos que falam sobre a teoria de multiversos, de multiuniversos. O que mais, Camila? Tem mais algum? A Luciana, você gostou dos felinos, né? É verdade, ela me falou 3 vezes. Coloca os felinos, Camila, consegue? Eu gostei do Lira. Então, o povo de Lira é maravilhoso. Você chama de Lira? Não, o contato com eles é como o Sérgio falou, ele é mais em viagem astral ou psíquico, e eles são realmente protetores do planeta Terra. O filme Avatar foi uma analogia, inclusive, a esses seres, viu, Lu? Doutor, quando é que os governos, que alguns tudo bem que já assumiram, mas quando é que todos vão assumir essa realidade dos ETs que eles insistem em dizer não? Só vão assumir São mesmo? poucos, né, inclusive? Não, na verdade, se a gente for ver, até muitos governos já assumiram. Então, cada vez mais. São poucos os que não assumiram. Então, a própria ciência, ela não nega a existência da vida terrestre. E os governos também não negam mais. É um fato científico. A exobiologia existe. Os cientistas estudam a vida tudo, em outros planetas, mesmo porque hoje mesmo eu vi uma notícia de um milionário que está investindo para nos próximos 100 anos colonizar Marte. Por quê? Vai chegar uma hora, o nosso planeta vai esgotar a alimentação, vai ter superpopulação. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Então já estão prevendo que a gente vai ter que ir para outro planeta. Então isso é uma coisa, os governos assumem. Sim. Vai, e então nós já passaremos a ser seres interplanetários. Então, e da mesma maneira que nós estamos fazendo isso por necessidade, imagina outras civilizações muito mais antigas que elas fazem a mesma coisa e chegando até nós. Agora, os governos, é o que eu falei, eles não trabalham para o povo, eles são manipulados. E não há interesse de divulgar isso. Então, digamos, um contato aberto, uma exposição, é só quando não interessar mais para eles essa situação que é cômoda. Entendi. Demora então um pouquinho? Sim. Demora um pouquinho. Ione, o que são os Anunnakis? Os Anunnakis, quero saber o que são. E se eles são parentes da gente mesmo, geneticamente? Sim, os Anunnakis, eles entram aí na nossa descendência, tá? Quando a humanidade se formou aqui na Terra. Aí também é uma longa história, né? Quando a gente entra lá para os laboratórios de Enki, isso. E aí, nós até fizemos uma palestra recentemente sobre um curso recentemente sobre isso. Então, os Anunnakis entram na nossa descendência, sim, na nossa constituição, e são seres bem fortes que nos deram assim uma genética muito boa. Um upgrade eles deram. Um upgrade na nossa genética. Entendi, doutor. Nesses seus pacientes todos, qual o caso mais interessante, mais curioso que o senhor já pegou? Olha, tem vários. Agora, um que eu achei interessante, por exemplo, uma mulher ela estava já com 50 anos e ela estava já em estado terminal de câncer. E aí ela me procurou, ela era do sul, aqui do Brasil, e daí eu comecei a fazer o tratamento com ela. Então, que realmente tinha influência reptiliana, etc. E ela sofreu isso durante uns 20 anos. Aí depois a mãe dela começou a fazer terapia comigo, mas não por esse assunto. Começou a fazer terapia de psicanálise normal.
Aí eu acabei descobrindo que a mãe, ela acabou falando que ela recebia visita também à noite de reptiliano. Então, mãe e filha eram visitados por reptilianos e uma nunca contou para a outra. A gente só foi descobrir em terapia, porque cada uma achava que era loucura, coisas da cabeça delas. E então, uma não contava para a outra, morando na mesma casa, mãe e filha. E tinha a mesma situação. A mesma situação. Entendi. E nunca teve um caso assim, da paciente se apaixonar? Sim, sim. Então, me conta. Sim. Então, por exemplo, uma que ela, como eu falei, depois dos 40 anos, eles abandonam ela. Então, ela sentia falta, porque ela se apaixonou mesmo pelo reptiliano. E o que acontece? Até pela língua, eles liberam uma substância que é como se dá um orgasmo na mulher, que não é só o orgasmo comum, ela realmente entra num delírio incontrolável. Então, depois ela não quer mais ter relação com o ser humano. Aí, Tá vendo? Tô te falando que a coisa é séria. os caras são fortes, então, hein? Então, e segundo elas, não é só nessa questão, mas, digamos, falando na questão, como elas mesmas dizem, tem uma pegada sexual mesmo, que elas falam que não é a mesma coisa. Bem diferente. É bem diferente. Depois Olha que não. Os caras são grandes, hein, mano? Eles não são Depois, pequenos. aí os homens aqui humanos não conseguem competir mais. É verdade, precisa pegar o depoimento, né, de uma delas assim. Sim. É verdade. Tem uma modelo internacional que deu um depoimento ferrado. Tá aí no YouTube, ela fala. E ela fala que não tem pra ninguém. Que o negócio é bom mesmo, entendeu? Sim. Ela gosta deles, que espera eles, se coloca assim, maquiada, tudo pra esperar. O Dr. Sérgio está convidado para participar do nosso programa na Rede Brasil, que vai estrear dia 8 de outubro. Não perca, das 12 às 13 horas. O programa Semana Paris. E agora nós estamos chegando ao fim desse Ah, papo que gostoso, pena, viu? galera. Que ô papo bom, não? Já vi mais vezes o Dr. Sérgio. Ele virá sim, com certeza. Né, que é O Sérgio já é remido da casa, Lu. porque tem muita coisa para perguntar ainda e não dá tempo. E aí, quem sabe, eu consigo trazer uma paciente. Dá para eu trazer também fotos das que autorizam, não é? Para mostrar e trazer também uma para contar como que é isso. Nunca nenhuma conseguiu dar uma fotografada, né? Não, porque eles não aparecem dessa maneira. É como a Cris falou, Você que sente. então na verdade sente, É. eles não ficam visíveis. Só que elas falam que sente como uma pessoa abraçando, copulando, tudo, beijando, sente tudo. E elas não enxergam. Não enxerga. Algumas até conseguem ver, mas a maioria não enxerga. Não vê. Sim. É esquisito, né? Você apertar e não ver o que você está apertando. É, mas é interessante os relatos. Eu conheço algumas pessoas, mas eu prefiro E que o Sérgio isso, traga. isso é mais comum do que a gente imagina. Tem pessoas que, quando a gente dá palestras locais, e daí elas nos procuram contando, olha, finalmente eu estou vendo que não sou louca. Isso que eu passo, alguém estuda e tem tratamento. E também não é só com mulher, hein? Eu conheci um garoto que era assediado por eles. Sim, tem, mas é muito mais raro. Muito mais raro, né? Mas é um garoto. É estranho também, né? E o sexo, então, rola igual. Então, ela sentia igual. Não, era melhor. Não é igual. Todas elas falam que é muito melhor. Mas é na mesma linha, né? Sim, Tem barato, sim. rola, penetração. Sim. Então, e tem ainda essa substância que eles liberam, que você imagina. Tem mais essa Que ainda. língua é essa, hein? É. Fala sério, hein, Lu? Ela tinha que se apaixonar. Não tem jeito. Doutor Sérgio, falamos com o doutor Sérgio Campos, com a Ione Campos e com a Ângela de Pascoal. Obrigada, doutor, pela sua presença. Vamos lá fazer o outro. Obrigada, Ângela. Imagina, Eu uma que honra, agradeço. Lu. Uma honra. Ione, antes de terminar, você vai fazer botox? Que agora os dentistas estão fazendo, né? Eu já conheço vários amigos meus dentistas que estão fazendo botox. Estamos fazendo Por que sim. liberou para os Além- dentistas? Tem que é uma curiosidade minha. Porque é uma categoria da cabeça e pescoço, né? Está dentro da nossa categoria odontológica. Então eu queria Porque saber nós somos isso. cirurgiões dentistas e nós cuidamos de cabeça e pescoço. Então, a porção estética também. Então, pode- juntamente com o trabalho estético dentário, nós agregamos agora... Bem a legal. possibilidade E o do preenchimento faz parte, não? Qual o preenchimento? Agora está vindo o preenchimento de colágeno.
Então, Angela. Tá vendo aí, ó? Então, Ai, Lu. vamos começar depois? Vamos. Aí sim, hein? Obrigada pela presença, viu? Obrigado. Tudo bem? Nosso papo foi gostoso, né? Qualquer dúvida, demaistv.com.br. Me siga no Instagram, Simar Paris. E até sexta-feira próxima, às 13 horas, ao vivo.